Capítulo 14. Louisville, Kentucky, Estados Unidos, 1960 d.C. Por algum tempo Vitória não se lembrava de nada. Sua mente estava vazia, sugada por um ralo. Os olhos não sabia direito se estavam abertos ou fechados, pois não focalizavam coisa alguma. Mas havia um ruído em algum lugar, de tempos em tempos. Algo estridente, enérgico, intenso. Vitória tentou falar. A voz estava amolecida. A garganta não tinha intenção de colaborar, nem suas cordas vocais. Sentia-se apertada. Os movimentos, onde estavam? Ela se esforçou, mas não conseguiu. Tentou de novo, mas as pernas estavam inertes. Estava morta? Pausa. Vitória acordou assustada. Teria cochilado? Os mesmos sons altos e estridentes, capazes de se fazer ouvir pela mente mais atrofiada, continuavam de novo e de novo. Vitória apurou os ouvidos. Eram gritos. Dessa vez, a mente de Vitória entendeu, e uma onda vertiginosa de angústia a abalroou. Sentia-se completamente tonta, girando. Não consigo me mexer. As ondas de vertigem vinham uma após outra, chegando perto, quebrando-se sobre Vitória, como a maré que sobe, trazendo terror e desespero, ameaçando afogá-la. Não estou morta? Vácuo. Ela foi puxada para cima de novo. Sentiu que emergia do negrume e da inconsistência, o que a trouxera de volta. Dessa vez era pânico. Vitória tentou se mexer. Alguma coisa prendia e estava doendo. De onde vinha aquela dor? E frio? Tanto frio. Seus músculos rígidos convulsionavam em espasmos involuntários de vez em quando. Pânico. Pânico de novo. E foi então que Vitória se lembrou. O terror que estava sentindo era por causa dos gritos, pois eram os mesmos gritos, os mesmos, aqueles que conhecia. De onde conhecia mesmo? Então, não estou morta. A mente se aclarou um pouquinho. De novo, então, ainda mais pavorosos, os gritos se quebraram contra sua cabeça, já esfacelada, como ondas impiedosas contra um penhasco rochoso. Ela ia arrebentar. Sua cabeça, como uma noz. Sua noz, sua cabeça, ia abrir em pedaços, pois era como uma noz pequena e marrom, como no Natal, quebrada com um martelete. Vitória estremeceu. Aliás, não era mesmo época de Natal? Sem conseguir raciocinar direito, começou a gemer baixinho. A cabeça doía tanto, só conseguia pensar nela, na sua noz, sua cabeça. Os gemidos se intensificaram. Vitória tentou levar uma das mãos até a têmpora esquerda, que latejava muito, mas era um esforço vão. Os músculos não respondiam aos seus desejos. Aquela ideia aleatória que ficava voltando era muito chata. No Natal, meu pai pegava o martelete e batia nelas, nas nozes. Quebrava todas as nozes. Os pensamentos não faziam sentido. Ela afundava neles, mergulhava e... nada. Adormecia? Desmaiava? Estava morrendo? O som estridente dos gritos a puxou de volta num susto
Que som medonho! Quando os gritos cessavam, ela naturalmente adormecia outra vez. No fundo, Vitória não queria encarar a realidade, e enquanto estivesse dormindo, não precisava pensar. Mas aquele bang jump emocional trazia aos poucos uma nítida sensação de onde estou? Oh, a nós, cabeça, doía tanto, e o corpo também doía. De repente, Vitória começou a senti-las, todas elas, todas as dores. A base da coluna, os músculos do pescoço e dos ombros, os ossos do tórax, os braços, os tornozelos, as pernas. Teria sido atropelada? Aquilo não era normal. Vitória tinha bastante condicionamento físico por causa dos longos passeios de bicicleta a vida toda. O que tinha ocorrido para deixá-la em tal estado? Uma chama de esperança se acendeu no peito. Sim, tinha sido atropelada e agora estava num pronto-socorro qualquer. Pessoas também gritam no pronto-socorro, mas não aquele tipo de grito. Ela bloqueou aquele pensamento. A ideia do pronto-socorro lhe trouxe consolo. Adormeceu. Mais tarde, só podia ser. Dava para ver como estava escuro. Vitória conseguia distinguir apenas uma luminosidade mortiça que vinha de algum lugar muito além e mais nada. Ah, agora dava para notar. Ela estava num corredor. Pense, pense, pense. O que aconteceu? Certo, agora havia lembrança de algo. Estava bem ali, pronta para ser capturada e trazida à tona. Mas lhe escapava a maldita lembrança fugídia. Espremendo as memórias, Vitória teve a sensação desviada para uma aranha na parede, andando bem perto dela. Era a primeira coisa que conseguia ver desde... Odiava aranhas, odiava. Teve a intenção de lhe dar um peteleco para arremessá-la longe, mas não conseguiu se mexer. O braço doía muito e parecia pesado como chumbo. Gritos pavorosos outra vez. Vitória estremeceu e fechou os olhos com força. Ela estava semi-acordada outra vez. Quanto tempo se passara? Não havia como saber. Onde é que estou? Meu Deus, o que me aconteceu? Então, na semi-escuridão do recinto, ela lembrou. Vitória sentiu o peito apertar e apertar. O coração bateu mais rápido e o rosto se contorceu numa expressão de choro. Sentiu uma dor forte do lado esquerdo do rosto. A despeito disso, começou a soluçar. Primeiro como um ciclo e depois mais alto, incontrolável. Que profunda tristeza! Sabia agora o porquê. Não podia se mexer. Era porque estava amarrada, presa. Se lembrava perfeitamente agora. Waverly Hills. Estava em Waverly Hills. Não, não, não. Ela gemeu. E como se estivera no 10º andar de um prédio e se jogasse lá de cima, o estômago subia e descia. Havia náuseas na garganta. Ah, não, não. Depois de passar horas ou dias sem falar, aquele era apenas um balbucio trôpego, sussurros ininteligíveis que escapavam de seus lábios, moles como gelatina. Os pensamentos iam e vinham, se repetiam a esmo, mudavam, progrediam conforme ela ia ficando mais desperta. Então raciocinou Vitória. Eles me mandaram de volta para cá.
Após um tempo, os soluços que faziam seu peito subir e descer se tornaram em algo que não era soluço. Era só um ruído desconhecido, inominável, escapando de seus lábios. O produto de um corpo submetido à agonia. E, sim, aquilo traduzia o barulho de todo o corpo de Vitória, não apenas de suas cordas vocais. Incluía as unhas quebradas, que ficavam raspando sem parar no metal frio sob ela. O som áspero do couro quando Vitória tentava puxar os pés e os pulsos para escapar. O estampido da parte posterior de sua cabeça quando, volta e meia, acabava batendo na superfície dura. Só que não era atrás que ela sentia mais dor. Vitória agitou a cabeça de um lado para o outro, sentindo. A cabeça doía inteira. Mas era pior do lado esquerdo. Estava muito sensível e Vitória não fazia ideia do motivo. Teria caído? Ela tentou se acalmar para evitar sentir mais dor e, sem pensar, tentou erguer a mão para a têmpora esquerda, que latejava. Porém, foi contida pela amarra. Não, não! Aquele foi um pensamento de raiva. Os balbucios e gemidos e soluços e ruídos, tudo junto, retornaram com força total. Vitória queria gritar, mas não o fez. Sentia-se fraca e a movimentação da cabeça trazia vertigens. O barulho involuntário de suas unhas raspando o metal pela enésima vez arrepiou até a sua alma. Começando a ficar inconformada, deu um tranco com o corpo sobre a maca, pois estava numa maca sem colchão. Mesmo sentindo dor, ela fez o movimento várias vezes, erguendo o quadril e o descendo com força. Mas para piorar tudo, as rodas da maca rangiam. Mas que merda! Maldito barulho! Vitória odiava barulhos incômodos que não podia desligar. Evitou dar trancos muito fortes e chorou de verdade pela primeira vez. Aquele soviético não a matara. E estava óbvio, o pai dela também não. Vitória lembrou-se de que a mulher assassina teria dado cabo dela ali mesmo na floresta. O que talvez, avaliando agora, tivesse sido um destino bem mais misericordioso. Mas o líder preferia um final digno de filme de terror, devolvê-la a seu pai. Vitória se viu presa ao pensamento destrutivo de que pai faz uma coisa dessas com a única filha? Não era a primeira vez que pensava assim, mas agora era mais forte, mais afundado em perplexidade absoluta e raiva. O Dr. Milton John não o fizera apenas uma vez, mas duas, porque, claro, a decisão final de enviar Vitória de novo para o sanatório tinha sido tomada pelo onipotente Dr. Milton John. Ela sabia que era muito prejudicial emocionalmente ficar dando loopings na ideia. Já estava esgotada. Era melhor não entrar nessa paranoia. Ele era o louco, ela não. Vitória fez um esforço mental sobre-humano para redirecionar o que sentia e pensar em outra coisa. Tentou lembrar de qualquer coisa do que acontecera depois do cerco na floresta. Mas foi uma tentativa frustrada. Sim, sabia que tinha tomado um soco no rosto e nas costelas. Fora literalmente espancada e envenenada com drogas. Oh, então foi isso, agora me lembro, ela murmurou. As dores na cabeça, na face, no olho, já tinham uma ótima explicação. Depois de a terem sedado e raptado, ora essa, para onde a tinham levado? Será que para o laboratório?
Um calafrio percorreu o corpo de Vitória. Será que tinha estado frente a frente com seu pai e agora não lembrava? Impossível saber. Era um branco total. Ela fechou os olhos instintivamente, com muita força, mas desistiu e tornou a abri-los. Fazia doer mais ainda sua cabeça. Seu olho esquerdo ia amassando o rosto correspondente. Tentou sofregamente pensar em outra coisa, mas não sabia no que. O pior pesadelo ficava passando pela mente de Vitória. O Dr. Miller. Se ele ainda não tinha ido vê-la, podia fazê-lo a qualquer momento. Seria esse o motivo de estar jogada no corredor e não na sua própria cama? O corpo de Vitória estremeceu de repente. Começou na altura do umbigo e subiu até sacudir seus ombros. 2 vezes. Intenso. Foi quando Vitória começou a perceber algo que aparentemente preenchia seu estômago vazio. Disso ela tinha certeza. O estômago estava vazio. As náuseas aumentaram. Era como se conseguisse vomitar. Era como se houvesse todo o peso de uma bola de boliche no estômago. E um gelo também. Pedras enormes de gelo. Quanto mais desperta ficava, mais o mal-estar aumentava. Não levou muito tempo para conseguir discernir aquela sensação, porque já lhe era conhecida. Era pavor. Ela estremeceu de novo, sem controle. Havia também tristeza e decepção. Pois é, o fato de Vitória estar em Waverly Hills, após desperdiçar toda uma chance de vida nova, aparentemente tinha o poder de revirar suas entranhas. Sem refletir, ela gritou. 2 notas agudas e Vitória nem precisou pensar para emiti-las. Apenas saíram de dentro de si e ecoaram pelo corredor, traduzindo o que palavras não podiam. O mais profundo lamento da alma e um estrondo feito mais de fúria que dor. Pensar no Dr. Miller fazia efervescer uma profusão de reações viscerais, instintivas e selváticas, que chiavam como azeite numa chapa quente. Milhares delas, prontas para fazerem com que o corpo de Vitória cantasse e tocasse a melhor sinfonia de Waverly Hills. Nos dias em que estivera livre, Vitória avaliara algumas das atitudes extremas que tomara no sanatório e entendeu que tudo vinha de uma região sombria do seu eu. Vinha do âmago, da sua porção mais antiga e selvagem e primitiva, que precisava se defender a qualquer custo, que precisava lutar. Era ali dentro, muito lá no fundo, que estavam sendo gerados aqueles sistemas não só de defesa, mas de ataque. Eles iam se acumulando nas entranhas de Vitória. Ela podia perceber como filhos gerados e já quase prontos para vir à luz. Ah, eles iam ver e ouvir o que jamais tinham visto ou ouvido. Seria questão de lhe darem a chance, a motivação. As sementes tinham sido plantadas pelo Dr. Miller. E agora que Vitória estava de volta ao sanatório, cedo ou tarde tudo seria trazido à tona, à luz. Vitória sabia que era necessário estar preparada e talvez sofresse menos. Sabia o que a aguardava. Só havia um fato novo. Vitória não tinha certeza do que poderia fazer caso as coisas fossem ainda piores do que antes. Os seus filhos da dor e do terror e da solidão e do desprezo iriam ajudá-la. Deles viria a força para lutar, para enfrentar, para gritar, para revidar,
para chorar e para tudo mais que fazia parte de um frenesi emocional, o que não se pode traduzir. O tempo foi passando. Mesmo extenuada, o corpo de Vitória continuava ativo em seus sons e ruídos. E foi assim até ela se cansar e não ter forças nem para gemer. Não havia ninguém muito perto, pois todos os sons que agora ouvia, fossem das enfermeiras, fossem dos pacientes, vinham mais de longe. Estava sozinha ali, e ainda era noite. A ira pela reviravolta dos acontecimentos ficava cozinhando na mente de Vitória, fermentando, apodrecendo. Agora, tendo emergido quase por completo do torpor e da nuvem escura onde estivera, Vitória se sentia mais capaz fisicamente. Num esforço supremo e sem ligar para as dores, ela reuniu toda a força possível dos músculos, se concentrou nela e se contorceu, puxando todos os membros ao mesmo tempo, aplicando uma força isométrica absurda contra as amarras. Os músculos queimaram, responderam, mas não o suficiente. O esforço só serviu para que a maca desse uma remexida mais forte, fazendo aquele rangido insuportável, e que sua cabeça ameaçasse trincar em pedaços, como uma noz. Vitória não sabia o motivo de ficar pensando naquilo. A vista estava embaçada e com uma infinidade de pontinhos pretos dançantes. O coração acelerou. Vitória respirou mais lentamente, se recuperou e lançou mais uma investida contra as amarras. Se conseguisse afrouxá-las, nem que fosse só um pouquinho, só uma vez, talvez pudesse escapar de novo. Sabia o caminho agora. Poderia aproveitar a calada da noite. Até então ninguém tinha passado por ali. Mas não adiantou. Claro que eles sabiam prender muito bem. Só faziam isso. Vitória percebeu que não havia o que fazer, exceto esperar. Estava exaurida, a energia parecia ter sido drenada. Mais nefasto, porém, era o fato de que se sentia completamente derrotada. Lá pelas tantas, a noite já ia longe. Vitória tinha certeza. Atemorizada, Vitória rezava entre cochilos entrecortados e nem um pouco restauradores e momentos de lucidez. Estava à espera. Só podia ser pura maldade que o Dr. Miller demorasse tanto a aparecer. Viria ainda nesta noite ou só pela manhã? A incerteza agourenta e a expectativa tornavam o cansaço impossível. As dores pelo corpo latejavam, ela sentia suas artérias pulsando nos piores locais, como nos pés, as mãos, muito inchados por causa das amarras excessivamente apertadas e por todo o esforço que ela fizera. A cabeça e o lado esquerdo do rosto pareciam estar sendo espremidos numa morsa. Num dos despertares, resultado de uma gritaria extrema em algum quarto, Vitória de repente se lembrou. Havia algo mais a ser retirado da memória. A lembrança dos soviéticos, do pai e até do Dr. Miller esmoreceram por um instante e Vitória se concentrou. Uma visão longínqua brotou na mente. Um lugar, alguém. Ela não podia esquecer. Acalentou a visão do médico que a tinha salvado. Reviveu seu semblante. Reteve a sensação do abraço pelo maior tempo possível.
Aquela indistinta emoção, a certeza de que o conhecia, o conhecera, arrebatou o coração dela. A Pedra Azul não tinha ideia de onde tinha ido parar. Quem ficara com ela? Aquilo a entristeceu tanto que choramingou. Era a única coisa que provava que o médico era real. E se ele não fosse? E se simplesmente tivesse dado sorte e escapado pelo túnel sozinha, criando depois uma ideia delirante de um salvador pessoal? Ele disse que eu precisava cumprir meu destino. Mas que destino, maldição! Teve medo? E se o destino fosse ficar ali, em Waverly Hills, até ficar velha? A jovem sabia de histórias que vão passando de geração em geração, de pessoas que acabam largadas em sanatórios por décadas. A família se esquece delas, naqueles depósitos de vidas humanas. Teve mais medo ainda. Seria tão simples. Seu pai jamais deixaria sua mãe vê-la outra vez. Poderiam até dizer que Vitória havia morrido e fazer um enterro com outro corpo. Ela percebeu que seu pai não teria qualquer dificuldade com isso. Começou a ficar sobressaltada com aqueles pensamentos, depois meio histérica, hiperventilada, olhando de um lado e outro do corredor vazio. As palmas das mãos estavam úmidas. De repente, parecia que estava vendo uma sombra estranha perto dela. Um vulto passou tão perto de seu rosto que ela deu um grito involuntário. Tinha certeza de que vira um vulto. Aquele mesmo, que vislumbrara algumas vezes, como aquele dia no Clube Náutico em Pérola do Sul, quando tiveram um acesso de pânico, como quando aquela gárgula havia se debruçado sobre ela no escritório de seu avô, quando tinha rido dela. Ela choramingou de novo, em desespero, os olhos arregalados procurando. Não tinha conseguido se mover 1 milímetro. Não podia sequer se encolher, se proteger, caso houvesse uma proteção possível. Até quando ficaria ali amarrada? Por quanto tempo? Uns olhos estavam muito perto dela agora. Os olhos da gárgula. Vitória gritou de novo, afastando a cabeça. Então, numa lufada de vento frio que Vitória sentiu, tinha certeza que sentiu, o monstro se foi, rindo. De algum modo ela sabia que ele estava rindo. Estava satisfeito com o desenrolar da situação. Não precisava perder mais tempo com ela. Já estava destruída. Vou destruir tudo o que você ama. Já não sobrava muita coisa. Era como se aquele monstro soubesse. Vitória tremia sem controle. O suor frio empapou suas vestes já imundas. O monstro sabia que não havia salvação alguma para Vitória. Era como se ela já estivesse condenada ao inferno e aquela gárgula não estivesse mais que fazer esforço algum. Não fazia sentido e ao mesmo tempo fazia completo sentido, porque desde que começaram os ataques de pânico, quem poderia prever que aquele seria o seu destino final? Waverly Hills? Destino. A garota fechou os olhos apertados. Mas por quê? Era isso? Seu destino era se decompor em vida naquele sanatório? Vitória sabia que não iria dormir tão cedo. Ficou lá, estremecendo, sentindo as dores que só aumentavam e as lágrimas que resolveram escorrer sem chance de controle. Por que não amanhecia logo
E por que o maldito Dr. Miller não aparecia? Se o médico viesse, pelo menos Vitória ficaria logo sabendo o que ia lhe acontecer. O medo parecia consumir suas entranhas, e Vitória lamentou que a sedação houvesse passado. Vou enlouquecer. Vou enlouquecer de verdade nesse lugar. De súbito, passos no corredor, vindo de longe e se aproximando. Não eram saltos de mulher. Vitória engoliu em seco e se preparou, já que podia ser o maldito Miller. Não estava errada. Ele veio pela cabeceira da maca e trazia uma lanterninha com ele. Pelo visto, era equipamento necessário para percorrer os enormes corredores do sanatório. E vá saber que outros locais à noite. Ralph Miller apontou a lanterna direto nos olhos de Vitória. Ela baixou o rosto próximo ao queixo e apenas estreitou os olhos sem fechá-los. Estava indefesa ali. Foi só o que ela escutou, um grunhido e barulho de papel numa prancheta. Depois, aquele tamborilar irritante dos dedos dele sobre o metal da maca, perto da cabeça da garota. Ela queria gritar, mas não fez qualquer ruído. Finalmente, o Dr. Miller deu a volta e ficou parado ao lado da maca. Vitória sentiu-se claustrofóbica imediatamente, com o médico quase encostando nela e a parede do lado oposto. Vitória se esforçou em controlar os batimentos cardíacos e a respiração entrecortada. Não daria prazer ao Dr. Miller deixar que a visse tão assustada. Decidida, Vitória foi virando o rosto devagar na direção dele. O olhar de ambos se cruzou, gélido. O médico, com seu jaleco branco, fantasmagórico, a penumbra, parecia um pesadelo vivo, quase mais apavorante do que a gárgula. A gárgula assustava Vitória, afirmava, prometia muitas maldades. Mas o médico tinha um poder mais que real de maltratá-la, de matá-la, caso quisesse, com toda crueldade. Isso fazia dele um monstro ainda pior do que qualquer espírito desencarnado, qualquer fantasma, entidade, demônio ou o que quer que fosse a gárgula. Vitória estava realmente apavorada, mas não abaixou os olhos e não moveu um músculo do rosto. O Dr. Miller, se irritado com a ousadia dela ou apenas por divertimento, mirou o facho luminoso exatamente na direção do rosto de Vitória. De novo. Ela virou um pouco o rosto, mas não fechou os olhos. De novo. Sentia-se meio cega agora. Por fim, ele desligou a lanterna. Brincadeira cansativa, não? A escuridão pareceu ainda maior do que antes para a jovem. Vitória teve que se esforçar para controlar a ânsia que lhe subiu, a vontade de vomitar. Desgraçado, passou pela mente dela. Apesar daquele misto de pavor e fúria que a invadia, o rosto neutro permaneceu. Ralph Miller achou que a maca de Vitória estava meio desalinhada com a parede e, indignado, a arrumou abruptamente, chacoalhando tanto a maca quanto a paciente. As pessoas dificilmente conseguem fazer as coisas de maneira eficiente, rugiu. Odeio incompetência. O rangido estridente do metal contra a parede foi pior para os ouvidos de Vitória do que a luz o fora para os seus olhos. Sem querer, dessa vez, Vitória soltou um gemido baixo de agonia. Um sorriso no rosto. Ralph Miller fez o que sempre fazia. Aproximou-se mais e debruçou-se sobre o rosto da jovem.
passando a examiná-la de perto, muito perto. Aparentemente, ele não estava tão cego quanto Vitória estava. Ela aguentou firme. Será que ele conseguia ouvir os batimentos cardíacos dela? Que médico aparece no meio da noite, que nem uma alma penada para ver uma paciente? Talvez ele tivesse feito de propósito. Era pavoroso encarar o Dr. Miller, sozinha naquela semi-escuridão. Foi com esforço sobre-humano que Vitória manteve os olhos fixos no rosto do Dr. Miller, bem fundo nos olhos dele, enquanto se aproximavam e a avaliavam. Vitória nem piscou. Se não estivesse tão intimidada, poderia ter sido divertido. De uma coisa ela tinha certeza: iria pagar caro pelo que fizera, pelo que não fizera, pelo que ainda estava por fazer. Iria pagar. Essa era uma certeza matemática. Ela não precisava piorar as coisas, mas... Depois de ficar olhando com atenção para Vitória, respirando em cima dela, ele apoiou vagarosamente os 2 punhos na maca, um perto do pescoço de Vitória e o outro perto do quadril. Ela quase gritou de verdade. Então, o Dr. Miller tinha a voz soturna, cara paciente e atrevida. Vamos ao que interessa. Como você ousou fugir do meu sanatório, hein, menina? Pausa. Uma fungada, funda e nojenta. Como foi que fez isso? O nariz do Dr. Ralph quase encostou ao de Vitória. Ela permaneceu absolutamente quieta. Sentiu outra ânsia violenta. O hálito dele sempre tinha aquele resíduo alcoólico. Ninguém foge do meu sanatório. Cada palavra vinha carregada de algo perigoso, letal. Eu ainda não te dei alta. Está louquinha demais, ou você consegue perceber esse fato? De novo, Vitória não se mexeu, nem falou. Consegue perceber esse fato? Ele berrou com todas as forças no nariz dela, lançando perdigotos por todo o seu rosto. Sim, Vitória fez a contragosto, em tom baixo. Fervia de raiva e de medo ao mesmo tempo. Ralph Miller se ergueu rápido, acrescentando peremptoriamente: Como você fugiu? Responda, ou não respondo pelas consequências. Não tenho culpa que a porta do túnel estava aberta. Ralph Miller não estava acreditando muito. Uma paciente sedada tinha conseguido descer vários lances de escada e sair para a noite no frio do inverno. Ele torceu a boca para um lado, tamborilou os dedos no metal ao lado do corpo de Vitória, olhou fundo para a garota mais uma vez e não fez comentários. Em vez disso, prosseguiu. Eu tinha esperança, veja só que tolo eu fui. Eu tinha a esperança de encontrar aqui uma pessoa arrependida do que fez, que me suplicasse por uma nova chance de tratamento, que ansiasse em ser curada de sua... Ele ergueu a voz vertiginosamente, o dedo em riste. Loucura! Sua maldita insanidade dos infernos. Vitória virou o rosto para a parede, mas o médico colocou a mão contra sua bochecha e a fez olhar de novo para ele. Mas o que eu encontro aqui? Uma menininha mal agradecida e arrogante, cheia de si, que tem a coragem de me olhar do modo como está olhando. Uma menininha que perdeu a linguinha. Os olhos de Vitória fuzilaram os do Dr. Miller.
A mão dele ainda estava espalmada sobre a bochecha dela. Se Vitória pudesse, morderia aquela mão, arrancaria um dedo fora. Quando eu a encarar, menina, tornou ele, aprenda. Você deve baixar os seus olhos e dizer sim, Dr. Miller. O senhor tem toda a razão. Vitória manteve-se quieta. Você me entendeu? Bradou novamente, dessa vez bem dentro de um dos ouvidos dela. Vitória estremeceu e fez uma careta de ódio. Seu tímpano parecia ter estourado. Entendi! Vitória gritou de volta. A fúria foi mais forte do que o medo. Incapaz de se conter, acrescentou: carniceiro, torturador da idade das trevas. Você é tudo menos um médico. O rosto de Dr. Ralph Miller ficou lívido. Mesmo assim, ele sorriu. Encarou Vitória algum tempo ainda. Segundos que pareciam durar uma eternidade. Vitória sabia de sua clara desvantagem e que tinha piorado tudo, se é que ainda havia o que piorar. Sabe, eu tenho uma pena do seu pai. Quando ele me trouxe você pela primeira vez, achei que estava tomando uma atitude um tanto drástica. Mas agora, conhecendo você, vejo que seu pai foi até bem tolerante. O doutor baixou-se perto do ouvido de Vitória e sussurrou: ele quer você morta, sabia disso? Vitória permaneceu impassível. A despeito do coração batendo alto, da adrenalina circulando vigorosamente pelo seu sangue. Uma reação de luta ou fuga. Só que ela não tinha como escapar. Ralph Miller colocou as mãos nos bolsos do jaleco, como se tudo o que ocorrera não passasse de uma visita normal e comum. Comentou em tom firme, mas com uma entonação alegre, como as coisas iriam transcorrer para a Vitória. Eu esperei pacientemente que você estivesse totalmente desperta, porque terá que refletir em tudo o que fez, minha cara. Não podemos dar sequência ao seu tratamento sem primeiro nos livrarmos dessa sua disposição de ânimo rebelde. Que tratamento? Quando viu, Vitória já tinha falado. Nunca fui bem tratada aqui. O senhor sabe exatamente o que fez comigo e o que faz com todos os pacientes desse mausoléu. Exatamente. Faço com cada um o que julgo necessário para que fiquem sãos. Infelizmente, nem todos ficarão. O médico foi tratando de começar a empurrar a maca para a frente. O que você vai fazer comigo, Dr. Miller? Hein? O quê? O Dr. Miller a ignorou por completo. Vitória começou a ficar descontrolada. E como a merda já estava feita mesmo, me solte, me deixe sair daqui, seu monstro. Me deixe sair, médico desgraçado. Me deixe sair. O berro virou um rosnado brutal, sem palavras. Vitória continuou aos urros pelo corredor. Não demorou e 2 enfermeiros apareceram, correndo. Mas ao ver que a paciente já estava contida, apenas acompanharam o Dr. Miller. Um deles tomou a cabeceira da maca, levando-a em frente, e o outro caminhou logo atrás do Dr. Miller. Iam mais rápido agora. Desceram pelo elevador e nos corredores mais estreitos e nas curvas batiam com a maca em tudo, aos trancos e barrancos, fazendo uma barulheira dos infernos. O costumeiro sorrisinho sarcástico do Dr. Miller brilhava em seu rosto. Mas não era só sarcasmo. Por baixo do sorriso, ele exibia uma cara de dar medo. Estava realmente furioso.